Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conecta Infra, o podcast da área de infraestrutura e energia do Matos Filho. Meu nome é Patrícia Matos, sou advogada aqui da prática de infraestrutura e energia e hoje temos aqui o nosso sócio Thiago Sombra e os nossos convidados, a Gláucia Andrade, gerente jurídica da Zurich Airport Brasil, e o Fábio Carvalho, presidente da Aeroportos do Brasil. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje para falar sobre um modelo inovador que está prestes a ser instaurado pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, o Ambiente Regulatório Experimental, mais conhecido como Sandbox Regulatório. E eu vou começar aqui com o Thiago, perguntando o que é o Sandbox Regulatório. É uma novidade no ambiente das agências reguladoras ou ele já foi adotado antes por outros órgãos? Obrigado, Patrícia. Primeiramente, dizer que é um prazer para a gente, da área de infraestrutura do Matos Filho, de receber o Fábio Carvalho e a Gláucia Andrade aqui da Zurich e contar com vocês para falar de um assunto tão relevante. Bom, o primeiro ponto é que não é algo novo. A gente já tem exemplos de sandbox regulatório hoje no país, especificamente a NTT, CVM e SUSEP e o Banco Central já adotaram modelos semelhantes. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais também tem buscado implementar esse modelo. E o sandbox nada mais é do que um ecossistema focado em promover uma abordagem regulatória balanceada, focada em riscos que sejam dimensionados, né? É um ecossistema que proporciona requisitos regulatórios mínimos, tentando promover algum tipo de ambientação e uma orientação para que os agentes que participem desse sandbox tenham um processo colaborativo de construção e possam inserir inovações tecnológicas e novos modelos de negócio que vão ser futuramente explorados. Então, a ideia é de um ecossistema de experimentação que permita aqui as autoridades analisar como implementá-los, como abordá-los, como promover um ambiente de inovação de uma maneira equilibrada, resguardando direitos e, ao mesmo tempo, promovendo ou fomentando novos negócios. A ideia é que o sandbox promova inserções em pequena escala em ambientes de mercado de uma maneira controlada e num contexto que promova uma confiança, Patrícia, entre regulador e regulado, ou seja, situações em que a gente tenha tipicamente tecnologias emergentes, tecnologias disruptivas e um cenário, um ambiente que possa permitir a inserção gradual dessas tecnologias. Acho que o principal aspecto a destacar nesse primeiro momento é esse. A iniciativa da ANAC ela é muito bem-vinda, os aeroportos brasileiros são considerados entre os melhores aeroportos do mundo, mas certamente há espaço para implemento de novas tecnologias aqui, a exemplo do que existem em outros aeroportos mundo afora. Fábio, quais são os benefícios e oportunidades que o Sandbox tende a trazer para os sujeitos da regulação? Inicialmente, agradecer a oportunidade. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado, Thiago, pelo convite, do Matos Filho para a gente discutir esse tema que é tão importante e tão novo aqui no mundo da regulação. Uma alegria pessoal para mim estar podendo falar isso com a Gláucia, minha companheira aqui de dia a dia nessa luta aqui, nos nossos desafios no setor aeroportuário. Então, o sandbox regulatório é uma novidade e tem esse caráter mesmo de experimento, que é a possibilidade de que você tenha uma capacidade um pouco menos intensa e menos de consequências menos graves ao errar. Eu acho que é isso. A regulação é um exercício de acertos e erros. Quando você assina um contrato de concessão, gosto de trazer essa ideia, a gente está pensando em relações de longo prazo, relações de 25, 30, 35 anos. Existe contrato de concessão no Brasil firmado por 90 anos. Não sei se isso é do conhecimento de todo mundo, mas tem contrato de 90 anos. Imagina o seguinte, que a vida muda muito ao longo desse tempo, os contratos mudam muito ao longo desse tempo. Então, o sandbox regulatório é um ambiente que permite que nessas possibilidades, então, tanto o regulador quanto também o regulado possam experimentar iniciativas, experimentar práticas e que assim permitam, dentro desse ambiente de que já se sabe que é uma espécie de teste dirigido, que as coisas possam apresentar melhor os seus resultados antes de que elas valham para o setor inteiro. Então, de maneira bastante concisa, eu acho que esse é o maior benefício, é a oportunidade que traz esse modelo para a regulação. Legal. Gláucia, o que você nos diz aí sobre as expectativas das concessionárias dos aeroportos para esse novo modelo do Sandbox? Primeiro, queria agradecer o convite para participar dessa discussão que é super importante para as concessionárias aqui no Brasil
E respondendo a sua pergunta, Patrícia, sim, eu acho que é um modelo bastante aguardado. A possibilidade de a gente ter um processo colaborativo por parte da agência para que a gente possa implementar, né, as concessionárias possam implementar novos processos atrelados às novas tecnologias de forma segura, e que beneficiem a operação aeroportuária. Legal. Que você pode nos contar aí de algum modelo pioneiro que já exista hoje para testar as inovações na execução contratual? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma experiência que a gente já teve aqui na concessionária do aeroporto de Florianópolis em 2022. Não foi exatamente no modelo sandbox, né, mas a gente teve aí a possibilidade de debater com a agência e fazer todo o processo de aprovação de um sistema de gestão de filas de canais de inspeção, onde a gente analisou, criou um projeto e desenvolveu um sistema que a gente considerou mais célere, mais otimizado para atender a operação aeroportuária e que atenderia, obviamente, todos os parâmetros exigidos pelo contrato de concessão. Então, conversamos com a agência, passamos por todo o processo de esclarecimento do processo. Eles vieram aqui e fizeram toda a experimentação de como seria esse Advanced Security Check, e a gente seguiu com a aprovação e atualmente todos os aeroportos da Zurich e Airport Brasil contam com esse sistema que trouxe benefícios para a experiência do usuário e, obviamente, para a operação se manter segura. Legal, Glaucia. Acho que um ponto bacana que você trouxe foi justamente essa participação aí da agência numa construção conjunta com o regulado. E aproveitando esse gancho, eu queria perguntar para o Tiago qual que é a relação entre a proposta do Sandbox e o atual estágio das discussões sobre consensualidade envolvendo a administração pública. Essa é uma boa abordagem, Patrícia. Eu queria só fazer uma observação antes com base no que a Glaucia falou, né? Veja, a Zurich e o aeroporto de Florianópolis fizeram a implementação de uma tecnologia. E o primeiro exemplo que a gente tem de sandbox regulatório de uma forma mais recente aconteceu no aeroporto de Heathrow, em Londres, quando o aeroporto entrou num processo de sandbox regulatório com a Autoridade de Proteção de Dados do Reino Unido para viabilizar a automação de viagens e reconhecimento facial no uso do check-in. Se nós olharmos hoje, fizermos uma comparação, boa parte dos aeroportos no Brasil hoje já adotam essa tecnologia antes mesmo da ANAC ter criado a figura do sandbox regulatório, o que mostra que o Brasil está num passo mais adiante, já tendo inserção de novas tecnologias disruptivas antes mesmo desse ecossistema de experimentação controlada a ser instituído pela ANAC. Então, acho que é algo muito positivo. Esse exemplo que a Glaucia trouxe mostra que nós estamos anos-luz à frente, né? E aí, olhando para o cenário da consensualidade, acho que tem um ponto muito importante que nós tentamos voltar aqui em 2015, quando entrou em vigor a lei 13.140, que é uma lei que trata da autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública federal. É curioso porque, naquele momento, já se tinha uma perspectiva de promoção, sempre que houvesse uma autarquia, uma fundação, um ente público, de mecanismos que viabilizassem uma aproximação. Quando eu trago para dentro de um ecossistema controlado de experimentação e dimensionamento de risco, o que eu faço é diminuir os riscos de litigiosidade. Então, em linha com aquilo que já era pregado pelas alterações que foram feitas pela Lei de Segurança Jurídica na parte inicial da LINDB e aquilo que foi introduzido pela Lei de Autocomposição, quando eu trago todos os atores para dentro de um ambiente regulatório controlado, as chances de eu ter um cenário de promoção de novos serviços, de uma concessão melhor, equilibrada, são maiores e o risco de litigiosidade diminui. Então, é uma consensualidade, eu diria que prévia, porque um agente precisa concordar fazer parte de um ambiente controlado, de um ecossistema como esse, assim como o regulador também precisa estender a mão e entender que aquele ente, aquele ator tem condições de contribuir para uma melhor execução ou para melhor performance daquela concessão de serviço público, especificamente as concessões aeroportuárias. Então, o exemplo que a Glaucia trouxe é muito claro. Se eu eventualmente implemento uma tecnologia dessa, sem um alinhamento prévio ou sem participar de um ajuste com o próprio regulador, com a própria autoridade, os riscos de litigiosidade podem aumentar e o controle, os elementos mitigadores que são utilizados, acabam reduzindo muito isso. Então, a consensualidade, eu diria que é uma consensualidade antecipada dentro de um ambiente muito bem demarcado, Patrícia. Fábio.
Uma outra pergunta que a gente tem para você existe alguma peculiaridade desse setor que tenha que ser considerada pela ANAC para assegurar a eficiência de incorporação do modelo? Eu acredito que sim. Eu sempre gosto de lembrar, o primeiro ponto aqui, quando a gente fala de setor aeroportuário, de concessão de infraestrutura no setor aeroportuário, a gente está falando de um modelo de concessão que deu certo. A gente está falando de um modelo que transformou a infraestrutura aeroportuária do país. Todo mundo tem uma história para testemunhar de como era um aeroporto antes e como ficou o aeroporto depois da concessão. Isso tem tudo a ver com o sandbox regulatório e tudo a ver com a credibilidade dos agentes que são submetidos a essa possibilidade. Por quê? Porque quando você casa a ideia do sandbox regulatório com outro conceito muito importante atualmente, que é da regulação responsiva, ou seja, uma modulação da forma de tratamento pelo regulador com relação ao regulado, nós temos que existem excelentes agentes aqui no universo dos aeroportos, que têm credibilidade, que têm confiança, que têm entregas realizadas para a sociedade, e por isso mesmo, consideram-se e podem ser considerados também, tanto pelo regulador, no caso da ANAC, quanto também por todo o ambiente de controle, que é ao qual se submete a regulação, seja controle social, seja controle via Ministério Público, controle judicial, controle via Corte de Contas, de que essa possibilidade de testar com um setor que entrega serviços é sempre mais crível e sempre tende a entregar melhores resultados também. Legal. Continuando com você, Fábio, quais as principais limitações da utilização do sandbox em um setor regulado como o aeroportuário? Eu acho que o principal limitador, e eu não diria que é um limitador em razão de matéria, mas em razão de consequência, tem por finalidade olhar para os efeitos. Quando você vai falar de um sandbox regulatório, de um teste, mas que pode causar, por exemplo, efeitos financeiros pesados em caixa, de aeroportos, e a gente está falando de um setor aqui que ainda está convalescendo dos efeitos da pandemia. É importante que a gente diga isso. Nosso setor foi afetado estruturalmente pela pandemia e estamos tentando voltar ao que era 2019. Então, testes que possam implicar mudanças no fluxo financeiro, no caixa das companhias, podem ser mais gravosos, não do ponto de vista da experimentação, mas do ponto de vista de uma indústria que não tem mais a mesma resiliência financeira que poderia ter outrora. Legal, muito obrigada, Fábio. Finalizando aqui as nossas perguntas hoje, Gláucia, quais as novas tecnologias e os desafios enfrentados pelas concessionárias que poderiam ser discutidos no âmbito do sandbox? Eu acho que a gente tem aí algumas questões envolvendo cybersecurity que vão ser bastante relevantes para que a gente tenha garantia de processos de segurança e manutenção aeroportuária e que sejam adequados aí com novos serviços, novas tecnologias e que isso tudo esteja dentro aí do ambiente regulatório acordado com a agência. Além disso, acho que tem processos que hoje em dia são processos quase que manuais e muito pessoais dentro do aeroporto que poderiam ser desenvolvidos de uma forma mais moderna, utilizando a tecnologia. Por exemplo, ouvidoria, até a possibilidade daqui para frente a gente ter tecnologias que possam, por exemplo, identificar comportamentos inadequados e que ajudem a segurança aeroportuária a ser mais rápida, mais eficiente. Então, acho que tem um grande caminho aí, muito atrelado a essa questão de desenvolvimento tecnológico, que vai ser bastante agregador aí com o modelo de sandbox. Muito bom. Eu queria mais uma vez agradecer, estamos chegando ao final de mais um episódio do Conecta Infra. Eu queria agradecer a Patrícia pela condução desse podcast. Queria agradecer a Gláucia Andrade, gerente jurídica da Zurich Airport Brasil, e ao Fábio Carvalho, presidente da Aeroportos do Brasil, e dizer que a todos os ouvintes que sigam nos acompanhando em nossos portais de notícias e nas redes sociais do escritório. Até a próxima, até o próximo episódio do Conecta Infra.